Martim comenta que, desde pequeno, percebeu que não servia para nada e que seu único talento era descobrir a fraqueza dos outros e tirar proveito disso. Ele afirma que jamais imaginou que se tornaria vítima do próprio golpe. Assume ser um golpista desprezível, mas confessa que se apaixonou por Lucrécia e está disposto a lhe dar tudo o que precisar. Ela o chama de louco. Chorando, diz que não consegue entendê-lo e garante que nunca seria feliz ao lado de um homem como ele. Martim retruca que nunca, em toda a vida, ela foi tão feliz como foi ao lado dele, pois é Martim Teixeira o único homem capaz de fazê-la sentir-se verdadeiramente mulher. Lucrécia continua em lágrimas e desliga o telefone na cara dele. Margot leva remédios para Júlia, que pede que tranque a porta. Margot teme que ela tenha um colapso, mas Júlia diz apenas que não quer ser incomodada. Bernardo chega e Júlia, irônica, pergunta se foi morar em Nova York para andar tão engomado. Ele lamenta o ocorrido com Paula. Júlia rebate dizendo que aquela família se tornou um antro de perdição e questiona por que ele não ficou em Nova York. Bernardo responde que voltou para ficar, mas não por ela. Ele insiste que, se ela quiser conversar, está ali e declara que a ama apesar de tudo. Bernardo revela que está hospedado na casa de Carlos até encontrar um apartamento. Júlia, chorando, pede que ele vá embora e afirma que não quer mais vê-lo. Paula, mergulhada em sofrimento, não consegue dormir. Sebastião vai até o quarto da irmã. Ela pede para ficar sozinha. Ele diz que nada foi culpa dela e que apenas seguiu seu coração, o que considera bonito. Sebastião ressalta que Martim a enganou, e não o contrário. Paula lamenta ter acreditado no falso encanto dele, que acabou se envolvendo com Lucrécia. O irmão diz que são justamente essas dores que mais ensinam e ajudam a crescer. Paula afirma que jamais terá outra relação. Sebastião responde que, muitas vezes, as pessoas tentam ser o que não são e acabam complicando a própria vida, acreditando que a felicidade está no dinheiro. Ele a aconselha a valorizar quem é honesto e desabafa que Martim não passa de um miserável. Em seguida, a conforta com um abraço caloroso. Gaivota, Margarida e Leônidas chegam em casa. Carmela os recebe e serve uma refeição saborosa. Todos comentam que estavam famintos. Leônidas mostra o quarto para Margarida, mas ela avisa que vai dormir com ele no próprio quarto dele. Pergunta se tem vergonha de Carmela. Margarida garante que não, pois ela compreende tudo. Gaivota revela à mãe que Margarida e Leônidas vivem um romance. Entre brincadeiras, Margarida diz que quer dormir com Salinas, e Gaivota pede que tenham cuidado para não acordar Fernandinho durante seus momentos de intimidade. No restaurante, Lemarcus serve uma caipirinha a Sebastião. Gaivota conversa com o filho, diz o quanto sentiu sua falta e promete levá-lo, um dia, para conhecer a terra natal. Logo em seguida, recebe uma ligação de Sebastião. Ele conta que o casamento de Paula foi um desastre, pois Martim era um golpista que enganou a todos e roubou uma grande quantia de dinheiro. Chateado, diz que queria tê-la ao seu lado para abraçá-la e mimá-la. Promete visitá-la com o filho no dia seguinte. Gaivota se emociona e declara que o ama. Ele responde o mesmo. Enquanto isso, Lucrécia, adormecida, é despertada pelo toque insistente da campainha. Ao abrir a porta, encontra Ivan, que questiona se ela realmente quer se separar dele por causa de um lixo como Teixeira. Sebastião confidencia aos irmãos que sente como se todos tivessem chegado ao fundo do poço, a um lugar sem retorno. Marcela tenta amenizar, lembrando que já enfrentaram brigas piores. Mas Sebastião insiste. Desta vez passaram dos limites. Faltaram com o respeito, esqueceram que eram irmãos, e até fizeram Júlia sofrer. Marcela reconhece que não podem fingir que nada aconteceu. É preciso falar tudo, às claras, sem disfarces. Sebastião, ainda inquieto, confessa sua maior preocupação. Paula. Para ele, não será fácil vê-la se recuperar. Marcela acredita que a irmã está em negação. Bernardo, por sua vez, afirma que precisam ficar ao lado dela, porque quanto mais o tempo passar, pior será a dor. Marcela então comenta, amarga, que as únicas relações que parecem dar certo naquela família são justamente as que a mãe não aprova. Sebastião desvia o assunto e conta que Martim não embarcou no avião, ele fugiu. Marcela teme que, mais uma vez, sobre para Paula a culpa pelos negócios obscuros que Martim fez com suas amigas. Ivan, tomado pela raiva, joga a verdade na cara de Lucrécia. Martim roubou dinheiro dele, de Carlos Mário e até das amigas de Paula. Ela, desconcertada, pergunta por que Ivan foi até ali.
Ele retruca, ácido, se ela realmente se apaixonou por aquele homem. Lucrécia respira fundo e admite. Martim a fez sentir-se amada, desejada, diferente de Ivan, que só a procurava com brutalidade. Pede que ele se acalme, porque tudo não passou de uma estratégia de Martim. Ele sabia que o casamento deles estava prestes a ruir. Em lágrimas, Lucrécia confessa que contou ao golpista todos os detalhes da sua vida, inclusive seus sonhos mais íntimos. Martim está em um restaurante na França. Aproxima-se de uma jovem, pronto para mais um golpe. Agora, sob a identidade de Maurício Fortunato, usa de charme e sedução para conquistar a moça e arrancar dela o que deseja: dinheiro. Enquanto isso, Ivan diz a Lucrécia que Martim não viajou sem ela, ele pode aparecer a qualquer momento. Decide ficar por perto. Questiona por que ela não contou quando descobriu que o pai de Martim era apenas um ator. Lucrécia responde que pensou em Paula. Não queria deixá-la sozinha, abandonada no altar. Ivan, confuso, não entende como tudo se desdobrou. Lucrécia admite que não investiu com Martim porque ele não quis, talvez porque realmente tivesse se apaixonado por ela. Ivan retruca que isso não é nada, que ela pode achar insignificante, mas Martim não é apenas um golpista qualquer. É procurado pela Interpol, envolvido até no sequestro do pai de Lúcia. Diante disso, ela se desfaz em lágrimas. Ivan, por sua vez, tenta se defender. Diz que, apesar de seus erros, nunca foi como Martim, e que a ama de uma maneira diferente. Sebastião confessa a Marcela e Bernardo que estão em um beco sem saída. Da dor de um problema, mergulharam em outro ainda maior. Revela que estão adulterando o café. Marcela se decepciona. Bernardo alerta que Ivan não pode descobrir que estão investigando suas ações, pois acabará preso, e a mãe dele sofrerá profundamente quando isso acontecer. No restaurante, Gaivota chega e reencontra o amor da sua vida. Paula aparece logo em seguida e, ferida, ironiza a cena. É muito lindo vê-los celebrando enquanto ela chora. Sebastião tenta explicar que queria estar ao lado dela, mas que ela mesma preferiu ficar sozinha. Gaivota assegura que foi apenas para ver Sebastião. Paula rebate dizendo que quem deveria estar ali era Lúcia. Sebastião pede que ela não desconte sua dor em Gaivota, nem nele. Marcela e Bernardo lamentam o constrangimento. Gaivota, com doçura, diz que já o viu, já o abraçou, e que agora é hora de deixá-lo com sua família. E parte. Ivan insiste em saber se Lucrécia realmente se apaixonou por um golpista. Cansada, ela responde que sim. Ele admite também estar exausto, mas pede que tentem resolver juntos. Ela recusa. No dia seguinte, assinarão os papéis do divórcio. Questiona por que ele só decidiu mudar agora. Ele responde que sempre foi o mesmo, e que o problema, na verdade, é ela, por não saber o que quer da vida. Entre lembranças, Lucrécia se vê atormentada pelo momento em que entregou seu corpo a Martim, tomada por paixão. Marcela tenta consolar Paula, lembrando que Martim foi um canalha que só a machucou. Paula, desesperada, confessa que quer morrer. A irmã insiste que ela deve aproveitar o que está acontecendo para mudar a forma como enxerga o amor. Diz que não é especialista, mas que aprendeu. O que importa não é a posse nem o dinheiro, mas aquilo que nasce no coração. Sebastião senta-se à mesa com Gaivota. Reconhece que pedir paciência com sua família seria abusivo. Ela responde que seria injusto, há momentos em que é preciso impor limites. Ele concorda. Gaivota fala da dor de Paula e de como isso a levou a arriscar-se por ele. Sebastião a chama de mulher da sua vida e pede que construam algo juntos, mesmo em meio ao caos. Enquanto isso, Paula segue bebendo. Carlos comenta com Bernardo que ela precisa desabafar e viver sua dor. Pede que Bernardo converse com a irmã, mas ele a considera fria, como a mãe e Ivan. Carlos muda de assunto e pergunta sobre Júlia. Bernardo responde que foi recebido da pior forma possível. Ela não fez nada além de criticá-lo e quase desmaiou quando soube que ele moraria com ela até encontrar um apartamento. Ivan volta para casa e se entrega ao álcool. Lúcia se aproxima, insinuando que ele já sabia do óbvio. Ivan, amargo, diz não saber quem Martim seduziu mais. Sua irmã ou sua ex-mulher. Lúcia revela que Lucrécia nunca lhe contou nada. Ivan admite ter investido dinheiro das ações dele e da mãe, além de ter atraído Carlos Mário para os negócios do golpista. Lúcia o critica. Ela precisa que lhe devolva o dinheiro, pois Sebastião e Júlia já a expulsaram de casa. Ivan sugere que ela fique com ele, para que tenham intimidade longe dos olhos dos outros.
Enquanto isso, Gaivota compartilha com Sebastião as conquistas do projeto da cooperativa. Já cultivam café e outros produtos nas terras de Rosalba. Ele fica feliz, ainda mais ao saber que o projeto segue com Leônidas, que agora namora Margarida. Ela se mostra contente com a felicidade deles. Sebastião, aliviado, concorda que ela jamais deveria abandonar algo tão importante. Gaivota, porém, insiste. Precisam reconstruir a relação de outro modo, sem repetir os erros do passado. Marcela tenta animar Paula, oferecendo o jantar do restaurante. Paula a acusa de querer engordá-la. Marcela decide preparar um peito de frango. Paula pede outro gin a Carlos. Já em casa, Lúcia cobra que Ivan venda o apartamento e pague suas dívidas, antes que acabe preso. Ivan, cínico, diz que Sebastião nunca será mandado para a cadeia, mesmo envolvido nas exportações. Justifica que, por isso, convém a ela permanecer ao seu lado. Eles se beijam, e Lúcia se entrega. Paula, já embriagada, recebe um prato de frango feito por Lemarcus. Ela ironiza, dizendo que só comerá porque ele trouxe. Ele, com ternura, revela cozinhar melhor que Marcela e até ter um segredo para levantar o ânimo. Paula o confronta, perguntando se realmente ama sua irmã ou se está com ela por interesse. Lemarcus responde que tudo em Marcela o fascina. Sua mente, suas ações, sua forma de ver o mundo. Paula confessa que sempre invejou a irmã, a favorita do pai. Diz que nunca foi metade do que Marcela é, e que, no fundo, até entende por que Martim preferiu Lucrécia. Ninguém jamais se apaixonaria por alguém como ela. Bernardo abre seu coração a Carlos. Diz que o que tem é sério, mas teme precipitar-se. Quer morar junto, mas não ainda. Precisa descobrir a independência que nunca teve. Carlos o apoia e promete ajudá-lo. Bernardo garante que o ama, mas deseja que a relação seja por amor verdadeiro, e não por necessidade. Carlos o entende, mas pede que não vá morar longe demais. Sebastião, emocionado, diz a Gaivota que sempre soube que ela seria capaz de se virar sozinha, e por isso acredita no sucesso do projeto. Ela corrige. Não é apenas o projeto dela, mas deles. O maior de todos se chama Fernando, o filho que sempre os unirá. Mais tarde, Marcela e Lemarcus levam Paula embriagada para casa. Júlia acorda e critica Marcela por não ter cuidado da irmã. Marcela se defende. Cuidou sim, mas Paula tem o direito de extravasar. Decide passar a noite ao lado dela. Na manhã seguinte, Sebastião conversa com Lúcia. Ela pede que ele não seja tão duro a ponto de rejeitá-la. Confessa que teve uma noite horrível. Ele responde que também, porque a família inteira está afundada em problemas. Lúcia fala do pai. Sebastião lembra que sempre a apoiaram, mas pede que ela faça o necessário, que se mude do hotel de uma vez. Ela hesita, temendo ficar sozinha com Sofia. Ele garante que não há perigo. Caminhando pela sala, percebe Paula e Marcela dormindo exaustas no sofá. Na casa de Leônidas, Carmela comenta com Gaivota sobre a surpresa do namoro dele com Margarida. Acha que a alegria dela combina com a timidez dele. Gaivota concorda. Carmela então pergunta sobre a noite anterior. Gaivota admite ter ficado surpresa com o fracasso do casamento de Paula. Diz que Sebastião queria que ficasse, mas não podia. Tem seu projeto em sua cidade, enquanto ele tem a família e a empresa. Carmela observa que nenhum dos dois foi feliz distante um do outro. Gaivota, com o coração dividido, admite que é verdade. Enquanto isso, Lucrécia mergulha em lembranças. O casamento com Ivan, a entrada para a família Valejo, os sonhos e os tormentos. Agora, diante da advogada, está prestes a assinar o divórcio em comum acordo. Com os documentos nas mãos, pensa em tudo o que viveu e no sofrimento de encerrar a união com o primogênito da família.